de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, se eu tivesse algum certo protocolo para fazer alguma coisa, e geralmente protocolo a gente pode ver em várias coisas, por exemplo, receitas de alimentos, protocolo de checagem de algum certo tipo de manutenção de aparelho eletrônico, alguma coisa assim sempre tem um protocolo, mas em ingredientes eu acho que vai ficar mais interessante, pelos exemplos que eu consigo ver que dá para dar nisso daqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o ingrediente, eu vou definir uma variável aqui para trabalhar com o if statement. Eu vou colocar o ingrediente aqui, vai ser um ingrediente, por exemplo, massa. Esse ingrediente massa, ele vai ter um string associado a ele, que vai ser um texto, né, no caso, e vai ser macarrão, ele. Beleza? Ele já está definido a variável ali. No espaço, sempre coloco o underline aqui para você conseguir usar o espaço, né? E aí, no caso aqui, eu vou ter o ingrediente outro, né? Vou ter um outro ingrediente, né, no caso. Vou ter a carne aqui. E aí eu vou ter aqui alguma coisa como almôndega, que a gente gosta de chamar. E beleza, já defini duas variáveis aqui basicamente. E aí agora eu vou trabalhar com if statement em cima dessas variáveis para ver se o usuário ele segue o protocolo basicamente. Que o protocolo é você ter esses dois aí para fazer um macarrão X. E no caso, por exemplo, se eu colocar aqui um if statement por ingrediente massa, eu coloquei um nome bem grande, vai ser difícil ficar escrevendo tudo isso. Ingrediente massa, eu vou perguntar se ele vai ser igual ao macarrão, porque aí ele vai seguir essa certa rigidez, né, que eu impus a ele. E agora se eu coloco if aqui, né, esse if ele só vai ser executado se esse if bater. Então qual que é a ideia aqui? Eu tenho uns passos a ser seguidos, por exemplo, ingrediente carne. Agora eu venho aqui, eu coloco ele igual a almôndega. Beleza, eu tenho a almôndega aqui certinho agora. E aí a mesma ideia aqui. Ó, a ideia é o que? Ó, só faltou uma coisinha aqui. Comando C. Faltou o igual igual, né? Porque o igual igual que ele acaba deixando realmente igual. Aí beleza, tranquilo. O que acontece aqui? Esse if statement aqui, o primeiro, ele vai ser lido. E caso condição satisfeita, que no caso eu já coloquei ali que a ingrediente é igual a massa, eu poderia ter um outro sistema bem interessante pedindo um input para o usuário falando o que ele colocou e se ele tivesse colocado macarrão só que esse sistema ia dar certo. Então eu vou fazer um exemplo assim também, dá para ver que é bem bacana. E aí eu tenho um if dentro do if, primeiro lê essa linha, depois se der certo ele vem e lê essa linha. Agora que ele leu essa linha aqui, ele vem e você consegue colocar alguma coisa para acontecer, né? Eu posso colocar aqui, ó, print. Por exemplo, você está usando os ingredientes corretos. Essa daqui é a ideia. Foi um print aqui embaixo, esse print aqui. Deixa eu colocar ele um pouco para cá. Beleza. Ó, um print aqui embaixo, o VS Code aqui é muito bom nessas horas, ao invés de você usar o idle, ok? Aí, eu vou ter o if, se isso der certo, beleza. Aí, se não, eu tinha que pular para um else. Porém, é um else que vai vir nesse cara aqui. Ó, se não, eu poderia colocar um else nesse cara aqui, ó. Ele tá vindo de encontro com o if aqui. Então, geralmente, você tem que ver aonde você vai colocar, porque vai mudar bastante a ordem das coisas. Aí, eu tenho esse else aqui, né, no caso. Aí vamos falar que o usuário entrou lá e falou assim, quando eu tinha um input ali em cima, eu coloquei como variável para não precisar escrever. Se eu tivesse colocado uma coisa que eu não queria no macarrão, eu colocaria, por exemplo, vamos dizer que ele tem que seguir o meu protocolo. Então, ele vai vir aqui, vai colocar, não vai ser a almôndega que ele vai colocar, então ele não vai ler essa parte, você está usando os ingredientes corretos. Ele vai ler essa parte, recomendo que use almôndegas. Entendeu qual que é a ideia aqui? Basicamente é isso. Aí vamos dizer aí que que a gente estava com input, deixa eu só fechar isso aqui, ó. Você está usando os ingredientes corretos. Por que ele falou isso? Porque eu já defini as variáveis aqui em cima.
Se eu tivesse colocado de uma outra maneira, por exemplo, eu colocaria algo como... A partir desse momento aqui eu vou trocar um pouco, né? As coisas, eu vou trocar o ingrediente massa, eu vou falar que a partir desse momento ele não é mais o macarrão. Eu vou falar que agora ele é um input, que é pro usuário entrar, né? Com a informação. Aí no caso eu vou colocar... Claro que ele vai usar um macarrão para fazer macarrão, né? Mas a ideia é que você use exemplos normais aí para conseguir estar fazendo esse tipo de coisa, né? Aí, por exemplo, eu tenho esse input, qual massa você usará, e aí eu usaria a mesma estrutura ali. Eu tinha esse input aqui, tá certinho. Esse carinha aqui, ó, esse aqui fecha aqui, beleza. Fechou o input. Qual massa você usará? Eu já entraria aqui com o macarrão, por exemplo. Aí depois do macarrão eu teria todo o processo ali do ingrediente da carne, etc. Mas eu consigo usar o if assim, como uma escadinha que vai perguntando as coisas, beleza? Basicamente a ideia aqui é isso aí.